Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Gratidão a você que escolheu esse vídeo para poder assistir ou até para ouvir. Sou grata mesmo, Senhor Jesus, Ele te abençoe e recompense você com as bênçãos dos céus. Antes da gente entrar na palavra, gostaria de dar 2 recadinhos para ti. O primeiro é: me ajude deixando o seu like, para que o YouTube ele entenda que esse é um conteúdo bom e que ele pode estar oferecendo para as pessoas. E também já te agradecer, porque eu sei que mesmo sem pedir, as pessoas têm dado os likes e é isso que tem feito, pela misericórdia de Deus, a nossa família aqui crescer, esses conteúdos estarem indo para outras pessoas, para edificar outras vidas. Gostaria também de te falar que, se você não é ainda inscrito nesse canal, logo aqui abaixo tem a palavra inscrever-se. E você pode estar inscrevendo e fazendo parte dessa família para poder nos ajudar a levar a poderosa palavra de Deus sem enfeite, sem mistura, do jeito que ela é, tá bom? Dado esses 2 recadinhos, hoje a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, ao nosso espírito é a inversão de valores. Os valores estão invertidos, a ordem das coisas elas está invertida. Esse assunto, você se interessou por esse assunto, fica conosco e eu tenho certeza que o mais o Senhor ministrará no meu espírito e eu estarei repassando assim como Ele estiver falando. Amém? A palavra é em Jonas capítulo 2. E hoje eu não estou sozinha mais uma vez. Hoje temos mais uma visitante, a irmã Jussi. A paz, irmã Jussi. A paz do Senhor. Aleluia. Jesus abençoe cada um que esteja ouvindo este vídeo. Amém. Amém. Hoje ela foi sucinta. Hoje ela tá igual o papai dela. Ele é sucinto, só que é preciso. Às vezes eu pergunto as coisas para ele e eu pergunto assim e ele responde uma palavra, em meias palavras, e eu já entendi o que foi que ele falou e pronto. Então ele é sucinto, mas é preciso. Então a palavra hoje é a inversão, né? A ordem das coisas, elas estão invertidas. O Senhor disse isso para mim. A ordem das coisas estão invertidas. E ainda tem gente que está convencido que está fazendo o que é certo. Não é brincadeira, não. Se eu acho que eu estou fazendo o que é certo sem estar, significa que eu não vou mudar, ok? Vamos para a palavra. Jonas, capítulo 2, profeta Jonas, capítulo 2 de Jonas, que diz assim no versículo... Vamos ler desde o primeiro? Diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aí ele fala: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado, vagas mesmo, têm passado por cima de mim. Interessante essa palavra, querido, olha. Ele fala que ele orou ao Deus dele das entranhas do peixe. Nós já sabemos, eu creio que você já ouviu essa passagem. E você já sabe da história de Jonas, né? Que foi um profeta que Deus falou para ele: vai para Nínive. E ele pegou, ao invés de pegar o navio e ir para Nínive, ele foi para Tarsis, né? Ele mudou, né? Fugindo daquilo que Deus estava pedindo. Eita Jesus, Deus está falando? Então, há muito perigo em fugir e ainda fingir
que não está entendendo o que Deus está dizendo. Eita Deus! Deus está falando da terra. Aleluia! E aqui fala que Jonas, ele orou. Ele estava fugindo, estava desobedecendo, porque Deus tinha dito a ele, vai para Nínive. Por quê? Porque Nínive, ela estava totalmente fora daquilo que Deus tinha chamado ela para ser. Nem os governantes, nem ninguém. Estava todo mundo tudo fazendo coisas que desagradavam a Deus e que estavam entristecendo a Deus e que eles estavam cometendo pecado, iniquidade e por aí vai. Estavam andando segundo o próprio entendimento deles. E Deus viu e pediu para Jonas, vai até Nínive. E quando a gente, não sei se você já leu o livro de Jonas, que ele é bem pequenininho. E quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vê que Jonas ele tomou essa atitude porque ele disse que ele sabia que Deus, com o coração que tinha, iria perdoar e mudar a sentença de Nínive ao invés de destruir Nínive e todo o seu povo. Quer dizer, ele queria ver Deus praticar, fazer justiça, sendo que o que Deus queria ter com aquele povo era piedade, era misericórdia. E aí ele acaba, como a gente já sabe, Deus ele não trabalha, se der certo, ok. Se não, ok. Mudo de plano, não. Deus, quando ele é certeiro, ele é sucinto, né? Como eu tinha falado antes, ele é sucinto. Então, Deus, como ele não trabalha em vão, ele não faz nada em vão, essa viagem dele de fugir da presença de Deus e ir para onde Deus não estava mandando, serviu para poder salvar aquele povo que estava naquela embarcação. Porque quando o mar começou a se revoltar e começaram a cada um a clamar pelos seus deuses e nada acontecer, e viram que Jonas estava dormindo, você já sabe dessa história, eles chegam para Jonas, e aí Jonas vai e confessa, a culpa é minha, eu estou fugindo do Deus dos céus. E ali quando ele diz isso, aquele povo todo teme, que Deus é esse, que Deus tão poderoso é esse, né, que faz um negócio desse acontecer. E aí Jonas pega e diz, podem me jogar no mar, me lancem no mar, e o mar se acalmará. E ali aquele povo temeram, não tiveram medo, eles passaram a temer, a reconhecer quem Deus era. E aí agora, depois de que aqueles homens entenderam que o poder que Deus tinha, e ali passaram agora a clamar por Deus, aleluia, Jonas é lançado e é tragado pelo peixe, a gente já sabe disso, pelo grande peixe, né? E aí agora esses 3 versículos que nós lemos, diz assim, ó, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei. E tu ouviste a minha voz. Aí agora vem a inversão de fato do que estava acontecendo. Observa isso. Olha o versículo 3. Porque tu, ele está dizendo que Deus, ele está fazendo uma oração para Deus. Ele diz, porque tu, Deus, me lançaste, não é verdade, aleluia, no profundo, no coração dos mares. Foi Deus que fez isso? Foi Deus que mandou ele fazer isso? Não foi. Aleluia. E a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse no versículo 4, lançado estou de diante dos teus olhos. Por acaso tornaria a ver o templo da tua santidade? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci
6 para a gente encerrar. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra corroeram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Vamos até o 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Veja que Jonas, diante da sua oração, ao invés dele se arrepender e confessar, ele inverte as coisas. Ele diz que foi Deus que lançou ele nas entranhas do mar, nos abismos dos mares. Deus não fez isso, Deus não mandou ele fazer isso. Então, muitas vezes a gente está invertendo as coisas e pior, ainda fazendo como Jonas, indo falar para Deus, invertendo. Ao invés de eu estar me convertendo do erro que eu fiz, da falha que eu cometi, confessando para alcançar misericórdia, estou eu agora invertendo, dizendo que é Deus que está fazendo. Outros dizem que é o inimigo que está fazendo. Ainda tem aqueles que dizem que o inimigo está se levantando. Queridos, morto não se levanta, a não ser que Deus ressuscite. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ele aniquilou Satanás. Aleluia! E volta e meia, pelas palavras fatidicamente. Olha que palavra bonita que o Espírito Santo falou, menino. Que negócio bonito. Você nem repetir esse negócio aqui. Ele é interessante, né? Ele é a própria sabedoria. A gente vive repetindo costumeiramente. Olha a outra aí, ó. Quem me ouve falar pensa que eu tenho estudo, irmão. Mas é a graça e a misericórdia de Deus. E aí, costumeiramente, a gente vive falando coisa dentro da nossa religiosidade, de ouvir falar e começa a repetir, que Satanás está se levantando. Eu não gosto nem de falar esse nome, que meu lábio é santificado, para falar só o nome de Deus. Eu não gosto de dar ênfase para esse aí. Não dou, irmão. Não dou ênfase de estar usando meus lábios, sujando meus lábios, para estar falando, fulano isso, fulano aquilo, falando lá o nome dele. Eu não tenho tempo para falar dele. O meu tempo é para falar de Jesus. Aleluia. E aí as pessoas começam a dizer coisas. Ao invés de colocar a culpa, ao invés de assumirem sua culpa, inventa uma pessoa para poder dar desculpa daquilo que que nós mesmos cometemos. Então devemos parar e nos analisar e não colocar subterfúgios, tentando se esconder de uma coisa que nós estivemos praticando. Porque eu posso até estar me escondendo de você, mas dos olhos de Deus não. Aleluia. Eu posso estar me escondendo do meu pastor, mas dos olhos do pastor dos pastores não. Eu posso estar me escondendo, praticando uma coisa fora da presença dos meus irmãos, mas diante do nosso Pai não. Aleluia. Então o melhor, diante de uma desobediência como estava Jonas aqui, é assumir e não inverter as coisas. Não foi Deus que lançou ele lá. Quantas pessoas, queridos, que não querem obedecer o que Deus está dizendo, e aí começa agora a falar para se desculpar, aleluia, dizendo que é Deus que quer assim, foi Deus que me botou aqui, essa é a prova que Deus me deu. Aleluia. Ok, você não crê, irmã Eliana? Creio sim. Eu creio que Deus prova para poder aprovar. Mas quando Ele nos prova para poder aprovar, a gente tem que aprender para que é aquela prova. É para eu me modificar? É para eu me lapidar? É para eu parar de errar? É para eu parar de pecar? Para que é? Qual é o ensinamento daquela prova? Todo professor, quando aplica uma prova, aleluia, ele está ensinando algo. Então, se Deus está te provando, o que é que Ele está te ensinando? O que é que você tem que deixar de fazer e o que é que você tem que aprender para poder dali para frente
ser aprovado naquilo que você foi provado. Aleluia! Então não adianta inverter os fatos, inverter os valores, inverter situações, achando que Deus não está vendo, aleluia, não está sondando o nosso coração daquela ação que a gente está tendo. Aleluia! Porque como eu sempre, o Senhor me põe para falar que muitas vezes a atitude, a ação é boa, mas a intenção não. Aleluia. Aqui a ação dele de fazer a oração, perfeita. Perfeita. Diante de um erro, diante de uma desobediência, o mais certo é se avaliar, confessar e clamar a Deus por misericórdia. A intenção dele, a ação dele de orar, de falar com o Pai é perfeita. Mas quando a gente vê a intenção dele de na ação agora querer camuflar aquilo que ele tinha feito, dizendo que foi Deus, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Quer dizer, nas profundezas dos mares. Não foi Deus, queridos. Foi a desobediência dele. Aleluia. E não adianta eu e você querer colocar a culpa no outro. Aleluia. Querer inverter as coisas. Não porque o outro disse. Ei, por que o outro disse? Porque eu dei ousadia para ele falar. Ei, por que o outro disse? Foi porque eu dei espaço para ele dizer. Ei, por que o outro mandará lavar sobre como anácia? Espírito Santo de Deus, Jesus, misericórdia do meu pescoço. Por que o outro, aleluia, está querendo dirigir minha vida? Porque eu dei espaço, querido. Eu lembro, falando disso aqui agora, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo no trabalho, onde um homem veio me... Por 2 vezes eu passei por isso em empresas diferentes. Um senhor veio dizer uma coisa que não condizia com a realidade, com a verdade, né? Ele me viu saindo com o patrão para poder comprar uma peça que estava precisando na fábrica, e ali ele veio com os pensamentos impuros dele dizer aquilo que ele não viu e nem ouviu. E aí eu deixei ele falar, e ele ainda falou na frente das pessoas, quer dizer, denegrindo a minha imagem. Eu deixei. Chamei ele depois em particular, 2 dias depois, chamei ele, tive a oportunidade, chamei em particular e disse, olha, eu botei ainda o dedo assim, irmão, porque pensa numa pessoa pequena, mas que tem autoridade dada por Deus. Falei para ele, eu não lhe dou autoridade, não lhe dei autorização, e nem você tem autoridade sobre mim para dizer nada daquilo que você falou. Retire tudo aquilo que o Senhor falou. E a partir de hoje, entenda que eu nunca lhe dei espaço e nem ousadia para o Senhor falar nem aquilo e nem mais nada sobre mim. Queridos, a amizade perdura até hoje, já está indo para 8 anos. Aleluia! Glória a Deus. Muitas das vezes, sabe, queridos, e isso que eu estou falando aqui, não pense que eu estou apontando você, que eu estou demonstrando os seus erros, não. Eu estou falando de coisas que eu já vivi. E o Espírito Santo, volta e meia, ele me ensina. Outro dia ele disse para mim, ele disse, filha, o que é que a pessoa está lhe perguntando é se você foi. Responda só sim ou não. Você não tem que dizer, não, eu não fui por isso e por isso. A pessoa não está perguntando por quê. Só está perguntando se foi. A resposta é sim ou não e pronto. Então, na maioria das vezes, damos espaço, aleluia, onde as pessoas pegam as coisas e ainda maqueiam. E ainda, como Deus disse aqui, né? Inverte os fatores, inverte a conversa, aleluia, inverte os valores, aleluia, e depois a gente ainda reclama por que as coisas foram investidas, aleluia. Então a palavra de hoje é, não vamos deixar, não vamos inverter os valores ou a ordem dos fatores. Meu Deus do céu, como Deus fala bonito. Eu acho lindo. Aleluia. Então não vamos fazer isso, queridos, porque a Deus ninguém engana, a Deus ninguém zomba. Aleluia. De Deus não se esconde nada.
Aleluia, louvado seja Deus. De Deus não se esconde nada. Observe que as coisas estão invertidas, queridos. A religião está aí, invertendo as coisas. Os filhos estão invertendo as coisas. Os pais estão invertendo as coisas. As lideranças políticas estão invertendo as coisas. Aleluia. Estamos vivendo em um momento onde a inversão de valores e dos fatores, meu Deus, como ele hoje está inspirado. Aleluia, glória a ti, Rei dos Reis. Aleluia, glória à Trindade Santa do Deus dos céus. Então, queridos, as coisas estão invertidas. Agora já não é mais o pai e a mãe quem diz como os filhos têm que ser criados, são as leis. E por que as leis entraram? Porque os pais permitiram. Aleluia. Isso eu estou falando da nossa nação. Já não é mais o presidente que manda. É agora o povo é quem diz como é que aquele que está para mandar tem que mandar. Aí vamos para a igreja, vamos para nós que somos a igreja de Cristo. Da mesma forma, temos o Deus dos céus como nosso Pai. Aleluia. Só que ao invés de nós, como filhos, obedecermos a Ele, nós temos dito para Ele o que é que Ele tem que fazer. Como que Ele tem que fazer. E se Ele não fizer do jeito que eu estou falando, eu não vou estar acreditando que de fato é Ele que está falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Se Deus não fizer assim, isso aí então não é Deus. Essa mulher está aí falando, de repente você pode estar pensando de mim. Essa mulher falando aí assim, isso aí não é Deus. Deus não fala assim. Deus não age através de uma pessoa assim. Aleluia. Glória a Deus. Então tem sido os filhos que têm investido os valores e tem dito para o pai, para ele, tem dito para ele como é que ele tem que fazer, como é que ele tem que agir. Ele é que tem que esperar, não sou eu, o filho, que tenho que esperar por ele, não é ele que tem que esperar por mim. As coisas estão invertidas, as ordens das coisas estão invertidas, e o Senhor me traz aqui neste lugar para te alertar. Não devemos inverter os fatores, não devemos inverter as situações. A Deus não se engana, a Deus não se enrola, Ele não é homem para ser enganado, para ser ludibriado. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus testifique isso que eu estou falando na tua vida e ao seu redor. Aleluia! Quantos filhos mandando nos pais, queridos? Quantos filhos falando para os pais? Hoje já não é mais o pai que, não que eu seja a favor, que dá um grito no filho. Não, é o filho que grita ao pai. Volta e meia a gente vê, já não é mais o pai que dá o pai ou a mãe que dá uma coça no filho, já é os filhos que dão uma coça no pai. Tá desse jeito. Aleluia. Tá invertido os valores, tá invertido as ordens dos fatores. O Senhor ministrou isso ao meu coração. O Senhor falou isso para mim e eu corri e vim e escrevi. Ele disse, a ordem das coisas estão invertidas. E ainda tem gente que está convencida que está fazendo o certo. Está errando e está achando que está certo. Aleluia. E o pior, está errando, achando que está certo e querendo que dê certo. Jesus, Deus dos céus, é muito forte isso aqui que Deus está falando, queridos. É muito forte esse negócio aqui. E nós devemos estar pedindo a Deus. E nesse momento eu clamo a Ele, ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso, para que Ele ministre muito melhor do que o que eu falei, essa palavra ao teu coração. Como não investir os valores? Pergunte isso para Deus. Deus, como é que eu não inverto os valores? Sabe, queridos, todas as vezes que a gente dá um tempo para Deus
fazer algo. Não, são 7 dias, uma campanha de 7 dias para Deus resolver isso. Não, vai ser 21 dias. Não, outro diz, não, eu vou deixar de comer carne, vou só comer verdura para Deus fazer isso. Aí outro diz, não, Deus, faça assim com fulano, faça assim com ciclano, faça assim com beltrano e pá. Deus é quem tem que obedecer, o Todo-Poderoso é quem tem que obedecer a nós que somos os seus filhos. Ao invés de ser nós para obedecer a Ele, ao contrário, é Ele que tem que ouvir as nossas ordenanças. Deus não se zomba. A Deus ninguém engana. Aleluia. Não adianta eu e você inverter os valores das coisas, achando que essas coisas, que aquilo que eu estou fazendo vai mudar porque eu estou maquiando, porque eu estou, meu Deus, porque eu estou enganando, porque eu estou enrolando. E o pior, estou sendo enganada. Querido, cada vez que a gente quer maquiar as coisas, cada vez que a gente quer maquiar as coisas, cada vez que a gente quer maquiar as coisas, pior elas ficam. Aleluia, mais difícil ainda para sair da situação e ainda querendo que Deus traga a solução dentro de 7 dias, 21 dias, 40 dias, vestindo o saco, fazendo um jejum, eleva surecalmai. Deus está falando na terra, queridos. Deus está dando a instrução que é para você não sofrer tentação desnecessária. Aleluia! Essa é a instrução que Deus mandou, eu vim aqui para falar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrará isso no seu coração. Eu lembro uma vez que eu vi um paninho de prato meu que já estava velhinho, o bichinho, e eu nunca tinha olhado aquela frase. E um dia eu, olhando perdido, com o olhar perdido para o horizonte, vi meu paninho de prato lá enxugando, e no paninho de prato dizia bem assim a frase, ó. O pano já estava prestes para ser jogado fora. Dizia assim a frase: quem diz que não tem tempo para Deus, anda perdendo tempo. E eu vivia sempre dando desculpa. Não tinha tempo porque do trabalho, não estudava a Bíblia porque disso, não porque daquilo, ou porque do marido, porque da filha, porque de A, porque de B, porque de C. A Deus ninguém engana. Não se engana a Deus. Aleluia. Não se ludibria a Deus. Não se barganha com Deus. Não adianta inverter a ordem das coisas, tentar maquiar, enrolar, engambelar, que com Deus isso não cola, queridos. E neste dia o Senhor vem falar, vem alertar. Não devemos inverter a ordem das coisas. Aquilo que hoje eu não faço correto, o meu filho vê e repetirá. Aí mais tarde eu vou querer cobrar, sem ter tido, aleluia, sem ter praticado o meu dever de ensinar e de mostrar o que é correto. Porque muitos se têm falado, mas os atos não têm mostrado aquilo que está sendo cobrado. Meu Deus do céu, Deus está falando nesse lugar. Deixe seu like, queridos. Compartilhe essa palavra. Compartilhe isso aqui, porque é Deus falando, irmão. Eu não tenho sabedoria humana para isso. Eu não tenho estudo para isso. É Deus falando pela misericórdia dele, pela boca dessa pecadora aqui, irmão. Aleluia. É Deus me instruindo e te instruindo também. Compartilhe esse vídeo. Faça esse vídeo chegar a outras pessoas. Tem gente, queridos, que está errando por não saber. Aleluia. E tem outros que estão errando por querer contender com Deus. Aleluia. E Deus nesse dia vem nos alertar. Não devemos alterar a ordem das coisas. Como Jonas. Ó Senhor, porque tu me lançaste no fundo do abismo do mar. Foi Deus, queridos? Foi Deus? Aleluia. Está aqui na palavra. Por que que isso está aqui na palavra? Jonas 2. Por que que está aqui? Deus deixou escrito aqui que um profeta, um homem dele, fez isso aqui. Aqui é um retrato
Deus deixou escrito isso aqui para servir para mim e para ti, para saber que nós podemos errar, assim como esse homem esteve aqui a errar, para que sirva de exemplo, para eu e você não cometer a mesma coisa. Comamos esta palavra, pratiquemos esta palavra, para poder a gente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele falará melhor ao teu coração. Obrigada por ter ficado até aqui. Isso foi o que o Senhor falou e nada mais, nem uma grama, 1 milímetro de mais nada. Aleluia, foi só até aqui. O que passar daqui já é de mim, e de mim você não vai ser instruído. Nós somos instruídos por aquele, pelo papai, pelo Abba, pelo nosso papaizinho. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A mão do Senhor, ela está constantemente sobre os filhos dele para salvar, livrar e libertar. Essas são as profecias que neste dia eu deixo para a sua vida. Até a próxima, se assim ele nos permitir.